uma rápida apresentação, né? Não vou dizer de quem é o Lucas Figueira, mas os papéis que o Lucas Figueira tem assumido nesses últimos 10 anos, né? O que é o Lucas Figueira? Uma pergunta um pouco mais profunda. Então, a minha formação é como geógrafo. Eu iniciei na universidade em 2004, né? E já no ano 2005 eu comecei a trabalhar dentro da área da geografia, né? Mais especificamente na área do geoprocessamento. Talvez seja um termo novo para vocês, mas acredito que no decorrer, eu nem digo dessa palestra, mas uma conversa, um bate-papo aqui, vocês vão entender melhor qual é a utilidade do geoprocessamento, que é uma ciência que faz parte das geociências, das engenharias hoje também, das áreas biológicas, podem ser úteis nas atividades de montanha, né? Que são as atividades que são de interesse de todos aqui. E depois eu terminei a faculdade, comecei a fazer estágio, coisas que a gente costuma fazer. Depois eu comecei a trabalhar na área, enfim, foram 2 anos. Até chegar, hoje, quase que cheguei enfim, experiência. Cheguei a fazer especialização, mestrado e por aí vai. Mas não estou aqui para vender meu peixe, nada do tipo, né? O que eu estou querendo dizer, e eu acredito que aconteça com muitos de vocês quando iniciam o montanhismo, e quando o bichinho da escalada ou o bichinho do montanhismo morde, né, vocês ficam imaginando de que forma eu posso contribuir, né, para o montanhismo, porque principalmente quando a pessoa faz parte de um clube, né, esse sentimento, esse desejo de retribuir de alguma forma. E a melhor forma que a gente pensa em retribuir isso é averiguando nossas qualificações profissionais e de que forma elas podem ser aplicadas no dia a dia do montanhismo, né? Inclusive, eu acredito que o Light esteja aberto aí para voluntários, né? Então, sempre, né? Tive a alegria de um curto período de tempo fazer até parte da diretoria, na época da gestão do Claudinei, ó, ralado, hein? Eu tô brincando, que dá, graças a Deus que essa estrutura aqui está permanente, graças à gestão do Claudinei e de muitos outros presidentes. Então, comecei o CBM, eu acho que foi em 2010, 2011. E logo quando comecei nessa questão do montanhismo, da escalada, eu observei como as pessoas que praticam as atividades de montanha se utilizam da informação espacial. E eu pensei, de que forma eu posso estar auxiliando as pessoas no planejamento dessas atividades? De algumas ferramentas que podem ser úteis, que hoje, quando você vai fazer o planejamento de uma atividade, existe algumas necessidades, alguns requisitos, alguns métodos a serem seguidos para que a sua atividade ocorra da melhor forma possível. É claro que os riscos podem existir, as ameaças podem existir, os imprevistos podem acontecer também, né? Mas a ideia é nós procurarmos minimizarmos esses riscos que vão estar inseridos em qualquer atividade de montanha. E nada melhor do que isso, do que realizar um planejamento adequado. Concordam comigo? Então tá ok. Então tá, agora vamos fazer só uma pausa aqui, que depois eu vou estar falando da inteligência geográfica aplicada à atividade de montanha. Mas antes, eu quero apresentar para vocês o portal Geoprocessamento Sem Fronteiras, porque as duas coisas aqui vão se unir, vocês vão entender, né? Bom, eu estou trabalhando nessa área do geoprocessamento há mais de 10 anos, né? E no início desse ano começou assim, uma reflexão, aquelas coisas de virada de ano, né? Preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então, eu resolvi, de alguma forma, criar um site no qual poderia compartilhar conhecimento com as pessoas. Conhecimento que fossem aplicado no dia a dia delas para atividades gerais ou para atividades acadêmicas e até atividades profissionais. Então foi criado um portal de ensino à distância chamado Geoprocessamento Sem Fronteiras, no qual nós oferecemos cursos online grátis com carga horária que variam de 10 a 20 horas, que as pessoas possam estar utilizando no dia a dia delas. Bom, além dos cursos que são oferecidos nesse portal, dar um exemplo, o último curso que nós fizemos foi Sistema de Informação Geográfica aplicada à Análise de Riscos Ambientais. Um outro lá que nós tivemos Sistema de Informação Geográfica aplicado ao licenciamento ambiental. Então, sempre voltado para
inicialmente para essa temática ambiental, mas expandindo também para as outras áreas que envolvem marketing, através de geomarketing, etc. E o retorno está sendo muito positivo desses cursos, né? Nós estamos tendo bastante inscritos. Mas além desses cursos, surgiu uma ideia de criarmos uma espécie de plataformas que fossem úteis para a sociedade em geral. Seria uma forma de contribuição nossa para a sociedade, em vez de ficar só reclamando que os políticos não fazem nada, ninguém faz nada. Então nós resolvemos colocar a mão na massa e de uma certa forma suprir a deficiência, né, que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro em relação aos investimentos em ciência, tecnologia, esse tipo de coisa. Bom, então por meio desses conhecimentos resolvemos criar aplicações que fossem úteis para a sociedade, né? No futuro vai ter aqui utilidades públicas, inclusive vai estar esse projeto Siga Montanha. Tá ok. Dei assim uma apresentação do que é o Portal Geoprocesso Sem Fronteiras, por que eu estou aqui. Pode ser que ainda tenha muitas interrogações na cabeça, estou vendo aí pelos olhos, pessoal, aí não estou entendendo nada. Então, eu gosto de coisas assim muito práticas, né? Então, vocês podem ficar à vontade sempre para fazer pergunta, interromper. Eu vou estar passando um vídeo aqui. Ele é um vídeo que ele fala da utilidade do geoprocessamento e da inteligência geográfica no dia a dia. E vai falar de empresas, mas vocês procurem assim, analisar as informações que vão ser passadas no vídeo, de que forma vocês poderiam utilizar no dia a dia na atividade de vocês de montanha. Lembrando que é o seguinte, é aquela coisa que eu falei, né? Que o geoprocessamento vai estar auxiliando na tomada de decisão, né? Porque quando nós escolhemos uma atividade de montanha, seja qual ela for, a primeira coisa que nós temos que fazer é o reconhecimento do local, né? O conhecimento do território, do espaço geográfico. É uma coisa que a gente fala muito na geografia. Não sei se tem algum geógrafo aqui, ou pessoal de urbanismo que conhece bem do que eu estou falando. Mas vamos lá, vou passar esse vídeo. Prestem bastante atenção. É legal, 2 minutinhos, rapidinho. Em um mundo cada vez mais dinâmico e complexo, as empresas enfrentam grandes desafios, não importa seu tamanho ou setor de atuação. Questões diárias como: onde estão meus clientes? Em que regiões devo aumentar os investimentos? Como os fenômenos naturais afetam o meu negócio? Como dar ao público a possibilidade de colaborar com informações específicas e localizadas sobre meus serviços? Como habilitar minhas equipes a dar respostas cada vez mais rápidas? Podem ser melhor compreendidas como pensamento geográfico, incorporando espaço e tempo em suas decisões. A chave para esta compreensão do mundo é a inteligência geográfica. Imagine reunir hardware, software, dados dos mais diversos tipos e conhecimento para explorarmos o princípio base da geografia, a localização. Inteligência geográfica é criar, visualizar, entender, analisar, compartilhar dados, de maneira a revelar relações e padrões para que você tome melhores decisões. Imagine coletar dados em tempo real na floresta amazônica com dispositivos móveis integrando informações ao seu planejamento. Imagine mapear em tempo recorde áreas de risco de mais de 800 municípios brasileiros. Imagine dar transparência dos investimentos públicos para a comunidade de uma das maiores cidades do país, engajando os cidadãos na gestão municipal. Imagine ainda ser capaz de integrar informações de milhares de associados que atuam com a produção de soja, milho, trigo, café e laranja do Brasil. Esses são exemplos de como governos e empresas se reinventaram e superaram seus desafios. Juntos, fazem parte de um universo de mais de 350 mil organizações em todo o mundo que se beneficiam diariamente com a inteligência geográfica. Pensamento geográfico traz entendimento. Entendimento gera conhecimento. E com o conhecimento, você é capaz de tomar decisões melhores. Vamos juntos transformar o mundo com a inteligência geográfica, utilizando mapas para compartilhar informações em qualquer dispositivo, lugar e momento. Esse vídeo, ele assim, é só um exemplo, é claro que ele é aplicado assim mais para empresas, mas eu acredito que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer aqui com inteligência geográfica, né? Há cerca de mais ou menos uns 10 anos, ou talvez 13 anos atrás, foi lançado, né, o Google Earth, né? E aquela ideia das imagens de satélite se tornaram muito presentes no nosso dia a dia. Tanto que eu acredito que muitos de vocês, antes de realizar uma atividade de montanha, ou estiver de dúvida onde que fica uma trilha ou uma via de escalada,
a primeira coisa que eles vão consultar vai ser o Google Maps. Se eu tiver errado, levanta a mão aí, quem faz isso? E então o pessoal aqui é tudo já, ó, só um levantou a mão, então ninguém utiliza imagem de satélite, né, para fazer esse tipo de atividade, mas vamos lá. Como é que é? Utilizar quem não faz. Não entendi. Utilizar quem não faz. Não, quem faz isso? Ah, eu juro que eu já estava assim, desanimado, já ia fechar isso aqui e sair pelaquela porta ali. De verdade. Eu estava assim, eu falei, pô, não é possível. Eu pensei assim, esse povo aqui é muito da antiga, da antiga no bom sentido, tá? É tipo assim, aquele pessoal não precisa olhar isso não, já tá com isso tudo aqui de montanha, sei onde que é a face leste, não sei o que, tá tudo dominado, né? Então, o uso do Google Earth, de imagens satélites, se tornaram muito comum, tanto se você quer ir de um bairro a outro, ou se você marca um ponto de encontro com os amigos, logo você vai utilizar o Google Earth. Ou melhor, você vai pegar o GPS aqui do celular, ativar o Waze, não é isso? O Google Maps. Tem tanto tempo que eu não venho aqui no clube, hein, Claudinei? Eu tava assim, eu falei, pô, será que mudou o caminho? Assim, eu quero dizer para vocês, na verdade, com essas piadas um pouco sem graça, é que a informação geográfica, ela está mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos, entendem? Então, hoje também existem muitas plataformas que procuram reunir informações sobre localização de trilhas, localização de via de escalada, utilizando imagem de satélite. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês também talvez não seja assim muita novidade para muitos. Mas o nosso objetivo aqui é reunir todas essas informações que talvez estejam espalhadas em vários lugares em uma única plataforma, certo? Então, em vez de, é claro que ainda vai continuar a existir, de olharmos um guia de escalada, um guia de trilhas que esteja num livro impresso com 50 ou com 100 páginas, que também nunca vai deixar de existir, creio eu, por que não utilizar uma plataforma para poder te auxiliar na localização dessas trilhas, na localização das vias de escalada, entende? Para poder auxiliar melhor os senhores nesse tipo de atividade. Então, a ideia que nós estamos fazendo aqui é de criar um sistema que reúna todo esse tipo de informação. Tanto que nós temos aqui 3 itens que seriam alguns exemplos, né, para algumas atividades de montanha, que seria escalada, seriam trilhas e mountain bike. Eu coloquei mountain bike com mais um exemplo, mas poderiam ser diversos tipos de atividade que ocorrem em montanhas, certo? E relacionando essas informações entre si, inclusive, né? Hoje existe até um conflito, não sei a que parte está isso, né? Mas em relação aos escaladores, na conquista de vias, com outras atividades de montanha, como, agora não sei, não é bungee jump não, é o... Qual o nome? Highline, não é isso? Isso, que acabam conquistando via onde que tivesse também, já existem vias de montanha. Então, por que não relacionar essas informações para poder orientar que existem já uma via de escalada ali, entendeu? Que essas informações fiquem cruzadas entre si, entendeu? Porque a ideia da inteligência geográfica, do sistema de informação geográfica, é de reunir essas informações de tal jeito que não... para que evitar esses conflitos e auxiliar melhor, seja numa atividade ou seja numa conquista, seja qual for a atividade, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui prático. Aqui é espaço do aluno, mas eu acabei não trocando, mas na verdade seria SIG Montanha, certo? E exemplificando assim, ou melhor, explicando melhor, o que é esse nome SIG Montanha? Alguém aqui já ouviu falar de geoprocessamento? Nosso amigo, mais alguém? Claudinei, vários aqui, então ótimo. E SIG, alguém já ouviu falar? SIG é Sistema de Informação Geográfica. O que é um sistema de informação geográfica? É você obter informações da superfície terrestre que vão estar te auxiliando a tomar de decisão. E como que é feita a representação dessas informações, de que forma elas ficam organizadas? Bom,
todos nós estamos nos relacionando dentro de um espaço geográfico, dentro de um território. E nesse território ocorrem relações sociais, relações ambientais. Quando eu falo território, é o bairro onde vocês vivem, a cidade onde nós moramos e etc. E existe uma necessidade de fazer uma representação dos elementos que estão presentes nessa superfície terrestre. E como que é feita a representação desses elementos? Utilizando alguns métodos específicos e algumas tecnologias, por assim dizer. Então, nós utilizamos a imagem de satélite e utilizamos figuras geométricas para mapear os elementos que estão presentes na imagem de satélite. Então, eu pergunto para vocês, se eu quero fazer a representação de uma rua, de uma rodovia, que figura geométrica eu poderia utilizar? Um ponto, uma linha ou um polígono? Uma linha, certo? Se eu fosse representar uma unidade de conservação, um polígono, porque se trata de uma área. Se eu fosse representar a base de uma via de escalada, um ponto. Uma trilha, né, eu utilizaria uma linha. Então, essas figuras geométricas que são utilizadas para fazer essa representação e elas se relacionam entre si por meio de camadas, que eu vou explicar aqui de uma forma bem prática, que vão te auxiliar a obter uma resposta específica. Então, dentro de tudo isso que eu falei, do sistema de informação geográfica, imaginem um Google Earth, um Google Maps, um pouco assim, mais avançado e que permita que você obtenha informações mais precisas. Porque quando a gente fala de Google Maps, Google Earth, todo mundo acha que sabe mexer, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Se você vai criar um sistema de informação geográfica, você tem que ter conhecimento sobre sistema geodésico, você saber o que é um datum, você configurar um sistema de coordenadas adequadamente, todo esse tipo de coisa. Quem sabe mexer aqui, utilizar um GPS, sabe que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no GPS, né? Que é a configuração do sistema de coordenadas. Então, dentro de tudo isso que eu falei, a ideia seria pegar informações que nós temos sobre as vias e as trilhas e agregar tudo dentro de um único sistema. Então, vamos para esse item aqui, escalada, vamos ver se agora ele está acessando, né? Porque ele estava pedindo login aqui, mas eu vou dar um jeitinho. Vamos lá. Então, quando a gente clica lá naquele item montanha, vai aparecer, aqui é um exemplo, das informações da via de escalada do Parque Nacional da Tijuca. Só para deixar claro, isso que nós estamos criando aqui é uma plataforma que seria a ideia de ser algo colaborativo. Então, que estamos mostrando aqui é algo assim, embrionário. Por que eu digo colaborativo? É que todas as pessoas que têm interesse, mesmo que estão presentes aqui, ajudem no desenvolvimento desse sistema, né? Que podem, eu acredito, auxiliar muito no planejamento dessas atividades. Então, o que vai ser aberto aqui? Vai ser aberto um sistema de informação geográfica online, no qual vai ter a delimitação do Parque Nacional da Tijuca e as vias de escalada que existem dentro do Parque Nacional da Tijuca. É claro que é algo embrionário, como eu falei para vocês, mas a ideia é que, com o tempo, esse banco de dados seja alimentado. Bom, então o que nós temos aqui? A imagem de satélite, que eu falei para vocês, que hoje em dia é muito comum no nosso dia a dia, né, ver essas imagens de satélite. E aqui nós temos o município do Rio de Janeiro, tanto que aqui tem a entrada da Baía de Guanabara. E isso aqui em verde, alguém sabe dizer o que é, eu já falei lá no início, né, o Parque Nacional da Tijuca. Então, nós já iniciamos o quê? Identificando aqui a nossa área de interesse, que nesse caso é o Parque Nacional da Tijuca. Eu estou buscando informações no planejamento da minha atividade. Então, primeiro, já defini ali o recorte espacial da minha atividade, certo? É claro que no Parque Nacional da Tijuca tem várias trilhas, diversas vias de escalada, né? Então, como que a gente visualizaria as informações, as vias de escalada ou as trilhas que possam existir no mapa? Ou melhor, no sistema de informação geográfica. Como que eu falei, isso aqui é algo embrionário, que ainda está em desenvolvimento, então parte de layout, tudo isso é a ideia que seja feita de forma colaborativa, tá? E para deixar claro, isso aqui, a ideia não é cobrar para que as pessoas tenham acesso a isso, é assim, uma contribuição que procuro fazer para a comunidade montanhista mesmo. Então,
Clicando nesse quadradinho aqui de cima, vamos dar um exemplo. Ó. Abriria uma camadinha aqui, que ele vai chamar de layers, e vai ter algumas informações. Dentre elas, via de escalada, Parque Nacional da Tijuca, que no caso é esse que já está ativo aqui, tanto que se eu apertar naquele itemzinho lá no canto superior direito, desapareceu o recorte do parque. E se eu clicar, ele novamente vai ser ativado, certo? Coloquei aqui alguns exemplos até de umas vias de escalada aqui do Light, mas especificamente duas vias, né? Que foi a Aldo Pacheco e a Caducel. Vamos ver aqui a Caducel, a localização dela. Então, eu ativando, vocês conseguiram observar qual grupo que foi ativo ali? Que foi um grupo chamado via de escalada. Nós conseguiríamos verificar aqui qual é a camada que nós queremos escolher. Então, seria Caducel. Automaticamente, na imagem de satélite, ela estaria... Depois para onde tu conseguiu essas trilhas aí? Oi? Depois para onde tu conseguiu essas trilhas? Ah, sim. É claro que existe... Para vocês saberem sobre isso, na próximo Papo de Montanha, ou semana que vem, né? Depois da manhã. Depois da manhã vai ter a palestra aí com o Claudinei sobre as vias do céu. Então essa informação foi retirada lá do site do Light, que tinha a localização dessa via de escalada. Foi um exemplo que nós colocamos aqui, ok? Tá. Então aqui nós temos a localização da via. E qual é a ideia? De, ao clicar em cima da informação, ou melhor, em cima aqui do ponto que é a localização da base da via, seja aberta uma janela e essa janela tenha todas as informações referentes ao grau da via, que dê um link para o croquis da guia, um link para os relatos das pessoas sobre o que acharam da via, outro tipo de informação que a gente pode estar relacionando aqui. Hoje, acredito, né, que um dos grandes riscos que existe numa atividade de montanha é relacionado à questão da violência, né? Então, relacionar as informações sobre as comunidades que são próximas, como que estão em relação a essa questão da segurança mesmo dessa via, você tem algum tipo de relato, porque é uma realidade hoje no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa também. Então, vamos lá. Eu ativei aqui essa camada aqui Caducel, né? Eu vou ter duas informações aqui dentro desse grupo aqui Caducel. Uma chamada Caducel e entre parênteses via, que seria a base da via, e outra aqui chamado trilha, que seria a trilha que dá acesso à via, né? Deixa eu só desativar aqui essa Parque Nacional, só para ficar melhorzinho. Então, eu viria aqui com o mouse e clicaria em cima do... Eu clicaria aqui em cima e ele me daria essa janela aqui de atributos com quais informações? É claro que aqui ainda está em construção, mas com o nome da via eu poderia colocar um croquis, um link para o croquis, o grau da via, ou seja, essas informações existem em diversos sites, vocês vão estar encontrando. Tem até aquele que é muito conhecido, que é acho que é o Clicklog, né? Então, Wikilog, isso. Bom, isso aí que vocês falaram. Né? Mas a diferença, assim, que nós estamos querendo construir aqui é de concentrar essas informações para que elas possam se relacionar entre si, né? Certo? Então, eu poderia, inclusive, também fazer o download do croquis ou então do track log diretamente para essa plataforma. Então, assim, de você evitar de fazer milhões de cliques para chegar a uma determinada informação. Acredito que isso ficaria mais fácil. Estou enganado ou vocês concordam comigo? E até de ter notícias relacionadas também, né? Por exemplo, lá, se fosse o caso, Dedo de Nossa Senhora, que ultimamente... o noticiário do cabo está fora de condições. Isso, exatamente, pode ser. Por isso que eu falo que, assim, que isso é colaborativo, né? Porque, assim, eu vou ser franco para vocês. Isso daqui, eu tiro alguns momentos da minha dedicação profissional para estar fazendo isso daqui. Então,
é assim, muito amor envolvido. Mas uma pessoa sozinha não dá para fazer, né? É aquela história de uma andorinha só não faz verão. Então, é necessário que alguém passe informação para saber como que está o acesso à via, se o cabo de aço foi rompido, esse tipo de coisa. Então, por meio dessa janela, nós temos todas essas informações, até um vídeo disponível aqui sobre como que é a via, sabe? Poder auxiliar. Claro que aquela surpresinha sempre é boa, né? A gente chegar lá e vamos ver como vai ser, dar aquele gostinho, né? Certo? Pode falar. O que você faz você recebe as informações e publica? Porque assim, você recebe muitas informações e precisa que, para ser confiável, precisa conferir. Sim, exatamente. Você falou que é colaborativo, não é que entra, tipo... Exatamente, com certeza. Porque quando a gente fala assim de informação espacial, é importante seguir alguns métodos específicos, alguns métodos científicos são validados pela academia, né? Então não é simplesmente eu pegar um GPS qualquer, chegar e enviar informação. Por isso que eu falei, é necessário ter um sistema de geodésica adequado, esse tipo de coisa. Aí fala, pô, então Lucas, nunca vou conseguir auxiliar nisso daí, porque é muito difícil, entendeu? Mas aí que surge a ideia, vocês devem ter observado até na página aqui anterior, deixa eu voltar aqui, de estarmos oferecendo uns cursos online, que seria assim, 2 cursos basicamente, né? Um curso voltado para qualidade da informação espacial, isso inclui alguns ensinamentos sobre o GPS, os ensinamentos mais básicos, até como você vetorizar, desenhar aquela informação dentro da imagem de satélite. Porque depois de ter feito esses métodos, aí vai ter um itemzinho chamado aqui canal de dúvida, a gente pode estar mudando para canal colaborativo, algo do tipo, para você estar enviando essa informação e essa informação vai ser analisada por um grupo que vai ver, ó, tá ok, a informação tá, aí vai ser aprovada, né? Mas eu estou falando também em relação a essa questão que o Cláudio falou, informações, notícias, isso tudo vai passar por esse canal aí para vocês fazerem o filtro. Exatamente. É claro que esse canal aqui existe, vai ser mandado por e-mail, essas coisas assim, a gente pode estar melhorando. Tanto que uma outra ideia que eu acho que se torna até uma coisa assim mais dinâmica é esse canal de comunicação que nós criamos aqui, que seria direcionado para um grupo de colaboradores do sistema de informação simultânea. E as pessoas ali estarem colocando as informações para poder estar alimentando esse banco de dados. Porque o mais complexo em si é ter um banco de dados, né? Quando eu falo de banco de dados, né, as pessoas costumam assim, se assustar um pouco. Pô, banco de dados envolve essa questão de sistema, desenvolvimento de sistema. Mas não é isso. Banco de dados, quando eu estou falando de informações sobre as vias, a localização espacial delas, esse tipo de coisa. Você já ouviu falar do projeto TrackSource? Já ouvi falar já. Eu já colaborei com eles. Já ouvi falar não. Conheço cabo a rabo. Os responsáveis por certa localização. Então você às vezes faz uma trilha em algum lugar que não está mapeado lá, você manda para eles, eles analisam, fazem uma série de perguntas, retornam um bate-papo, aí eles botam no um fórum, né? Base. Né? Que aí todo mês tem um mapa novo com novas trilhas. O TrackSource ele até que alimenta a base de dados dos GPS hoje, né? Muito GPS. Eles mandando e vários líderes analisando o que está sendo mandado. Exatamente. E assim, só para deixar a ideia assim que isso fique bem claro para vocês, porque existem diversas plataformas que vão oferecer diversas coisas, mas a nossa ideia aqui é de criar um sistema que consiga agregar várias informações em uma página só e essas informações consigam se relacionar entre si. Uma outra informação que é muito básica e que seria útil, principalmente para conquistadores, né? Para analisar as áreas de preservação permanente que existem no município do Rio de Janeiro. Às vezes a gente pode estar cometendo um crime ambiental e nem sabe, entendeu? Está fazendo qualquer tipo de... colocando um grampo dentro de uma app, entendeu? Entendeu? E por que essa informação não está disponível aí, certo? Ou então uma coisa melhor, de ter informações, e hoje a Defesa Civil e outros órgãos dispõem desse tipo de informação, sobre as áreas com maior susceptibilidade a quedas de blocos,
a deslizamento. Essa é informação, assim, importantíssima, entendeu? Para poder relacionar se existe alguma via de escalada que está numa área de risco, entende? E assim, e minimizar o risco, porque... Uma coisa, botar grama em APP Não, desculpa, eu posso estar colocando de uma forma equivocada aqui, mas eu botei de uma forma bem geral, porque às vezes quando a gente vai fazer e dar um APP, pode ter retirado uma vegetação, por exemplo, isso aí é crime ambiental, né? Mas assim, eu estou querendo na verdade conscientizar, não é trazer essa questão, até porque se a gente for falar de, qual é o seu nome mesmo? Nelson, porque a gente falar de APP, a declividade acima de 45 graus já é considerada APP, né? Então, aí já seria complexo, né? E vamos ver aqui. Uma outra coisa assim, eu como Lucas Ferreira, como montanhista, quando começou essa atividade, né, é sobre a localização das trilhas, mas em relacionado ao bairro que eu vivo, que eu moro, entende? Eu sempre ficava meio assim perdido, eu falei, poxa, onde que está essa tal via? E tem informações bases sobre o município do Rio de Janeiro, outros municípios qualquer. Então, se nós tivéssemos aqui uma camada chamada localização, um grupo com os bairros do município do Rio de Janeiro, e a gente conseguir relacionar entre si. Aí tem a divisão de todos os bairros. Tem todos os bairros do município do Rio. E a gente conseguir assim, ó. Eu moro lá em Jacarepaguá. Aqui eu duvido que tenha alguém de Jacarepaguá. Mas aquela... Ó, tem um aí, Jacarepaguá, né? Mas conseguir relacionar para ver a distância do bairro de Jacarepaguá para o Parque Nacional da Tijuca. E com uma base de arruamento, nós conseguimos verificar qual o percurso a ser seguido para chegar mais rápido a essa via. Entendeu? É completamente possível de estar fazendo isso dentro de um sistema como esse. É claro que o Google Maps também faz isso, mas por que não colocar tudo isso dentro de um único sistema? Tá entendendo? Então, assim... A imagem é diferente do Google Maps? Então, essas imagens de satélite, elas são... Existem várias bases, na verdade, né? Tem tanto do Google Maps, tem o da Nokia, tem o da Edge, então a gente pode estar selecionando qual imagem de satélite vai estar colocando aqui. Tá entendendo? Então, assim, é sobre dar algo um pouco assim mais mastigado para as pessoas, para que elas possam, de fato, planejar melhores atividades, principalmente para quem está iniciando o montanhismo. Como eu senti dificuldade em relação a isso no início. Até mesmo olhando assim os guias de escalada, eu ficava assim um pouco perdido, mas onde que é tal trilha? E perguntar para fulano, Ciclano, Beltrano. Falei, por que não ter tudo dentro de um único sistema? Acho que facilitaria muito a nossa vida como um todo, entende? E relacionando com as outras atividades também, é claro. Como trilhas, mountain bike, por aí vai, né? Estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo entender a proposta? O que vocês acham? Podem ficar à vontade, entendeu? Dá trabalho, né, Claudinei? Né? A gente está com esse projeto de Via do Céu, que a ideia é catalogar todas as vias aqui no clube. São só 35 vias. E já é um trabalho enorme. Exatamente. Isso aí, então... porque aí colocar o track log, colocar o croquis, agora a gente está imaginando colocando tudo isso dentro dessa base de dados georreferenciada. Auxiliaria muito, muito mesmo. Tudo bem? Você está fazendo sobre o Rio ou só... Primeiro nós temos que começar, como a gente costuma falar na geografia, né, com uma área de estudo. Tem que ter um piloto ali. Então, estão começando com o município do Rio, mas podendo se expandir para o estado, para alguns municípios. Porque senão não vou dar conta, né? A ideia é de criar um grupo, né, para poder estar auxiliando nisso. Inclusive, até estou pensando em voltar a ser sócio aí do clube. Vamos começar com as vias do clube. Mas seria interessante, né, para outras áreas, aí, Petrópolis, Teresópolis e por aí vai, né?
Oi? Pode falar um pouco mais alto? A plataforma está em desenvolvimento, né? O aplicativo está em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, a gente já cria, assim, criando uma estrutura e ele vai... Agora, você está pensando em algo futuro para colocar presença no iPhone? Sim, a ideia é porque isso aqui está dentro de uma plataforma web, né? Mas a ideia é estar colocando no iPhone ou no Android. Tanto que assim, né? Hoje quando eu mostrei aqui para vocês, foi um serviço que existe, que é chamado QGIS Cloud, que ele coloca as informações, os bancos de dados, né? Mas a ideia é que se tem um servidor dedicado. O servidor é um computador que fica armazenando essas informações. Por quê? Essas camadas vetoriais, quando eu falo camadas vetoriais, são essas informações aqui sobre o polígono, o ponto e a linha. Eles têm que estar armazenados dentro de um banco de dados SQL, que a gente costuma dizer na informática, né? Então, o ideal é que a gente tenha um servidor com banco de dados SQL e essas informações estejam lá e o nosso sistema também esteja armazenado dentro desse servidor e a gente não fique dependendo assim de serviços de terceiros e a partir daí fazer o desenvolvimento por essa plataforma, né? Porque assim, para deixar claro assim também, né, que o Geoprocessamento Sem Fronteiras é uma empresa no qual tive a oportunidade de criar e tudo mais, mas uma empresa assim, que tem a proposta de criar essas ferramentas que sejam úteis para a sociedade, entendeu? Não é empresa assim, lucro por lucro, é uma coisa de colaborativa. Tanto que os cursos que nós oferecemos aqui, só para você ter uma ideia, os cursos que a gente vai oferecer aqui nesse portal é gratuito, mas os cursos que a gente oferece no Geoprocessamento Sem Fronteiras, eles têm um custo na verdade são gratuitos. O que a gente cobra é certificado. E sabe quanto custa um curso de Sistema de Informação Geográfica? Quanto você acha que custa? Quanto? 20 mil reais ou até R$1.500, entendeu? Por módulo. Então são cursos muito caros. Então a gente vem nessa proposta de oferecer cursos online gratuitos e cobrando só um custo pela avaliação e certificado. E o portal ele foi reconhecido pelo CREA, então a gente tem a chancela do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então a gente está criando uma atividade que se chama de utilidade pública, que seria para auxiliar a população como um todo. Eu não estou assim querendo vender peixe nem nada do tipo, tá, pessoal? Tem toda uma filosofia envolvida nisso daqui e a ideia é de criar isso daqui para auxiliar a comunidade mesmo. Esse é o curso, né? Quanto? A gente, na verdade, assim, o Quantum GIS, que ele falou aqui, é um software que faz parte do sistema de informação geográfica. Mas a gente oferece em ArcGIS, Quantum GIS, processamento digital de imagem, ERDAS, ENV, é uma coisa assim bem diversificada, entendeu? E como que seriam oferecidos esses cursos aqui? E, inclusive, uma ideia, Claudinei, que surge, a gente fazer uns cursos gratuitos, de repente cobrar algo assim para certificado e ser destinado ao clube ou às organizações da montanha, porque, luz o clube tem que pagar para ter uma televisão como essa. Então é uma forma assim de arrecadar capital para o clube, para aumentar ainda mais a infraestrutura, entende? A ideia não é que o Lucas Figueira ganhe não, entendeu? É que a comunidade ganhe com isso. É aquela velha frase, não é o dinheiro não movimenta o mundo, não. O que movimenta o mundo é no que as pessoas acreditam. E no que as pessoas acreditam, elas investem. Eu acredito muito nisso daí. Entendeu? Uma ideia, de repente, pode ser que seja a palavra, mas eu pensei em botar em tipo uma rede social, isso aí, onde cada pessoa que está acessando tem um livrozinho, esse fulano tal que faz parte da minha rede. Tá lá naquela via lá. Por que não? Como que tá a via aí, né? Ainda pergunta lá, né? Tem gente lá que no momento, bonequinho tipo... Não, sei. Mostra que tá lá. Não, eu tô rindo aqui, porque assim, eu não sei qual o limite disso aí, porque quem é da antiga lá, né, como o nosso amigo Renatão, fala, isso daí tem que estar lá, tudo certo, encontro com alguém na via, mas isso é completamente possível. Isso é completamente possível. Eu fazer uma coisa parecida, assim, pra gente. A gente criava, a gente estava fazendo a travessia pela Teresópolis, no sentido contrário, né? Aí a gente criou um site. E conseguia localizar. A gente teve a nossa localização, que estava no banco de dados, mostrava
os nossos pontos Isso. onde estávamos nos cruzando. Aí quem estava em casa podia ver onde nós estávamos. Não, isso é completamente possível. Hoje com o celular, você tendo... Basta ter uma coordenada. Que aí atrairia mais uma rede. Sim, sim. É interessante. Isso é interessante. Só que sozinho eu não consigo fazer. Entendeu? São ideias. Tanto que a gente tem aqui canal de uso ou canal colaborativo para as pessoas estarem vendo essas ideias. Só que assim, eu acredito até assim um pouco que eu posso estar empolgado, estar indo lá nas alturas, mas é uma ideia que eu estou lançando, né? E as pessoas têm que acreditar nelas. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz parte da diretoria do clube, eu sei que a coisa é ralação, entendeu? Então é trabalho de formiguinha, entendeu? Mas é por aí mesmo. E não sei quem perguntou, nossa colega lá, sobre como que se daria o tratamento desses dados, né? Então a ideia é fazer cursos, né? Online, assim, com uma carga horária de 10 horas, de 20 horas, sobre o uso de GPS, sobre o uso do sistema de informação geográfica, uma coisa assim bem básica para a pessoa ajudar na parte, a colaborar com isso. E sendo transmitido pela página, o curso, a gente tem uma plataforma hoje que permite uma interação bem legal com quem quer fazer os cursos, e com uma certificação do Light, ou qual o órgão que organiza hoje os clubes no Rio de Janeiro? FEMERGE, alguma coisa assim do tipo, entende? Seria assim bem interessante. E hoje, né, as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer curso longe, até por causa de trânsito, essas coisas, e fazer online, por que não, né? É bem interessante. Bom, eu tenho mais umas coisas para falar, mas eu quero também, sim, continuar essa participação. O que vocês estão achando? Vocês acham que é viagem demais? Vale a pena, né? É, né? O pessoal aqui já, só para me ter uma ideia, quem está praticando montanhismo, assim, melhor, está nessa vida do montanhismo aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, aí só o Renatão levanta o braço, né? Só o Renatão mesmo. Deixa eu ver aqui. 50, Renatão? Que é o Márcio? 50 anos, montanhismo já? Então, a ideia é que dentro desse item aqui, escalado, ou do item lá, trilhas, tenha um link para cada parque nacional ou área assim com grande quantidade de vias, como o Urca, e tá organizando aqui entre elas. É claro que para estar colocando essas vias tem que ver questão de direitos autorais também, não é simplesmente pegar um guia de escalada, xerocar o croquis e estar colocando ali. Aí no dia seguinte estou recebendo um processo, entendeu? Mas a ideia... Tem que começar com as do clube. Por isso que eu já coloquei com um exemplo aqui, uma do clube. Mas a ideia é vamos começar aí com light e depois expandindo para conquistador que quiser colocar o croquis da sua via aqui dentro do sistema e nós fazermos algo colaborativo, né? Que eu acho que vai estar ajudando muitas pessoas também, né? Que é aquela coisa, o que é a face norte, o que é a face sul de uma montanha, e a gente poder visualizar uma imagem de satélite que nos dê informação, inclusive, sobre os pontos cardeais, etc., entendeu? Onde que o sol nasce, onde o sol se põe, vai estar auxiliando bastante nessa tomada de decisão dessas informações que envolvem o montanhismo, né? Fala aí. Tem como ver em 3D a via? Existe já, o próprio Google Earth faz isso, né? Mas o sistema que nós estamos querendo desenvolver, ele já cria isso, né? Tanto que assim, como que funciona isso? Nós temos softwares, nosso amigo aí já deve conhecer, e alguns softwares eles oferecem alguns recursos básicos, e a partir dali a gente vai desenvolvendo. Então existe já recurso em 3D. A gente poderia futuramente colocar alguma coisa aqui em 3D para poder ver o relevo e estar relacionando com a via de escalada ali. Inclusive está colocando as curvas de nível, né? Que as curvas de nível são linhas
e por meio dessas linhas nós vamos obter informação sobre o relevo, né? Sobre a curva de nível de cota 10, de cota 20, de cota 30, de cota 2000 e por aí vai, né? Certo? Interessante aí, pegando o gancho aqui do Haroldo, que falou antes, e depois você complementou ali de qual o limite disso, né? Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Porque você pode incluir aí uma camada de faces. Né? Então, face norte, você tem que começar a escalar cedo. Face sul, sombra a partir de determinada hora. Né? Exatamente. Porque se a quantidade de informação começar a ficar muito grande no que envolve aqui o Parque Nacional da Tijuca, então por que começar a dividir entre face norte, face sul, de começar a dividir sobre a montanha X, a montanha Y, a montanha Z, entende? E eu acho que vai ser uma contribuição bem interessante aí para todo mundo, né? Porque a ideia também é que as pessoas comecem a fazer mais parte assim, do montanhismo, porque o montanhismo não é só a prática do esporte em si, a galera que frequenta o Light tem isso muito presente, né? Pelo menos por isso que eu me levei assim, fiquei tantos anos no clube, tenho uma paixão muito grande aqui. É porque tem toda aquela coisa assim do respeitar a montanha, sabe? Aquele sentimento de pertencimento ali àquele espaço mesmo, né? Então, trazendo pessoas para o montanhismo e as pessoas vendo isso que nós vemos também e logo respeitando mais a natureza é essa que nós fazemos parte também, né? Envolve tudo isso, não tem como, né? Escalar a Agulha do Diabo, que tive a oportunidade lá com o Renatão uma vez, aí você lá no pico lá e depois você descer, né? Você olhar aquela imensidão, você fala, meu, o que é isso? Que maravilha, né? Aquele sentimento que dá, que é impressionante. Opa. Tenho uma dúvida que não tem diretamente a ver com o tema da palestra, mas eu vim com essa curiosidade, né? Eu queria saber, assim, na sua opinião, ainda vale o GPS ou o smartphone substitui eficiência? Hoje os smartphones ele também assim, estão sem limites em relação às possibilidades. O que nós temos assim, a diferença entre o GPS, quando a gente fala de GPS é o aparelho GPS portátil, mais para uso profissional, e o smartphone, em relação à qualidade do sinal, né? Porque nem sempre a gente vai estar com um smartphone e nós vamos ter sinal de GPS ou algo do tipo. Mas hoje, você utilizando triangulação, utilizando até Bluetooth, você já permite ter um sinal. Mas a diferença básica mesmo é em relação à precisão, entendeu? Então pode ter um pequeno deslocamento. É claro que esse erro pode ser aceitável em alguns tipos. Se a gente for fazer isso de forma colaborativa, não é todo mundo que ter um GPS aqui. Então o smartphone, em alguns casos, poderia resolver, entendeu? Hoje o smartphone é sem limite. Tá vendo aquele iPhone, a qualidade da câmera, aquilo ali é impressionante, cara. É impressionante. A filmagem, filma aí em 4K, entendeu? Então é possível, e hoje já existem aplicativos que você pode fazer coleta de dados espaciais utilizando um telefone, entendeu? Isso é possível. Até que se torne mais acessível essa forma de colaborar com essas informações. Certo? Então, vou estar divulgando isso, né? Às vezes o problema do smartphone é a conexão, né? Exatamente, é isso. Às vezes o sinal, entendeu? O GPS, você vai estar com o GPS ali, o sinal dele nem se compara. Mas assim, em alguns casos o smartphone pode funcionar, que hoje eu falei, a tecnologia hoje o smartphone também tá surpreendente. Cada dia assim tá mais surpreendente. E nesse caso, a gente poderia até aceitar. Claro, se eu vou fazer um trabalho bem específico de geoprocessamento de sistema de informação geográfica, eu não vou colocar lá no método que eu utilizei no smartphone, que meu trabalho não vai ser validado. Entende? Mas nesse caso aqui, a gente poderia, sabe, utilizar um smartphone. Entende? Então, se vocês, assim, gostam da ideia que estamos trazendo aqui, depois eu vou estar divulgando melhor isso aí, pedir até para o Claudinei divulgar nas listas e convidá-la para fazer parte desse grupo, né, que até agora tem eu e mais uma pessoa só,
do Facebook, né, que vai estar dentro dessa plataforma, para a gente poder trocar essas informações, estar colocando ideias. E assim, é um processo, as coisas, eu sei que não adianta querer fazer tudo de uma vez só, e devagarzinho a gente está contribuindo com uma coisinha e quem sabe a gente vê que isso indo para frente, né? Mas eu tenho o desejo sincero mesmo que seja possível a realização desse projeto, que se chama SIG Montanha, que é Sistema de Informação Geográfica no Montanhismo, né? Para diversas atividades de montanha. Então é isso, pessoal, é assim, um bate-papo bem rápido, bem leve, foi mais uma apresentação do que é essa proposta do sistema. É uma coisa assim, ainda embrionária, entendeu? Mas eu estou acreditando. E acredito que o Claudinei e muitos aí gostarem da ideia também. E vamos colocar isso para frente aí, se vocês tiverem interesse, porque já diz aquele velho ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, é por aí, entendeu? Se tiver mais uma pergunta, estou aqui, fiquem à vontade. Sua apresentação, de que maneira hoje a gente pode colaborar com vocês? Então, a melhor forma seria entrando aqui no grupo do Facebook, vou estar divulgando para vocês, e nós começamos a trocar as informações, né? Porque a primeira coisa que tem que ocorrer, de fato, é um treinamento, né? Que é um curso rápido, assim, para as pessoas que querem ajudar, mas não sabem como. Então, em relação a essa questão de mapeamento, entendeu? Então, a gente propôs fazer um curso online, como se fosse um webinar, sabe? Uma coisa assim rápida, vocês não precisam sair de casa, meia horinha durante alguns dias, e pra gente tá levando pro dia a dia. E eu garanto para vocês, isso aqui, para quem é da área de marketing ou da área de sistemas, vai acabar aproveitando um pouco das informações que nós vamos estar passando aqui até para a vida profissional, pode ter certeza. Que esse tipo de informação aqui, isso aqui é muito interessante, é muito válido. Hoje, tudo é geolocalização, é aquele velho jargão, né? Informação é poder. Hoje eu alteraria para geoinformação é poder, porque se você tem informações georreferenciadas, te auxiliam muito mais na tomada de decisão. Você tem informações que estão organizadas dentro de uma imagem de satélite, a gente não sabe o valor disso aí. As tomadas de decisões, as estratégias não tem limite, são infinitas. Isso já é bem antigo também, né? Não sei se você sabe da história ali, quando começaram a mapear os casos de cólera na Europa. Pois é. Quando a gente fala de geoinformação, assim, só entrando mais um pouquinho, né? Isso é mais antigo do que se imagina, na verdade. Desde a época da navegação já utiliza os mapas, né? As informações espaciais na tomada de decisão. Só que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Esse exemplo que o Claudinei está dando foi a origem assim, do sistema de informação geográfica em relação aos casos de cólera, né? Que eles mapearam lá as áreas que tinham casos de cólera que não tinham e relacionaram com a água. Isso aí. Tinham os casos mais concentrados ali. Exatamente. Então, é isso. Como eu falei no início, existem diversos sistemas que estão propondo coisas semelhantes, mas a nossa ideia é organizar tudo de uma coisa só e fica mais fácil de visualizar esses dados e cruzar essas informações. Entendeu, pessoal? Beleza. Isso daí. Então, ataquem a cantina, a geladeira está cheia de cerveja ali e o clube está sempre precisando. Entendeu? O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.